Vampiros fazem parte dos cinemas já não é de hoje. O conhecido Conde Drácula ou até mesmo o Nosferatu e outros tipos de vampiros já fizeram muito sucesso nas telonas. Mas será que esses vampiros existem aqui na vida real? Pode até ser que não, mas a história que vamos contar hoje para vocês é quase uma história extremamente macabra. Então, meus amigos, se vocês aí gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal, né? Também dá aquele joinha, sem dúvida, ativar as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que postarmos aqui no nosso canal. Sem mais delongas, então, roda essa vinheta! Pessoal, essa é a história de uma mulher chamada Magdalena Soares. Ela ficou muito conhecida no México como a sacerdotisa sangrenta. Isso porque ela fazia parte de um culto macabro ali que era responsável por muitos assassinatos no México. Integrantes desse grupo bebiam o sangue de suas vítimas. Magdalena nasceu em uma família pobre e desde muito nova era obrigada a se prostituir. Seu irmão mais velho quem obrigava a menina a fazer isso. Porém, a história do culto sangrento começa em 1963, quando dois irmãos entram na história, Caetano e Santos Hernandes, dois irmãos que já tinham uma ficha criminal bem extensa. Os irmãos então se mudaram para uma pequena cidade chamada Hierba Buena, em Tamaulipas, no México. O local para onde eles se mudaram era uma cidade muito pobre, com pouquíssimo estudo, então eles decidiram ali inventar diversas histórias para enganar toda aquela população do local. Os irmãos afirmavam que eles adoravam a deuses incas, muito poderosos e muito perversos com aqueles que não os adoravam também, forçando assim os habitantes a oferecerem tributos aos deuses, senão, do contrário, a vila seria toda destruída. Mas os irmãos precisavam de ajuda para dar mais veracidade à farsa e por isso procuravam por garotas de programa para ajudá-los nessa missão. E assim então conhecendo Magdalena, que prontamente também foi enganada pelos rapazes. Eles acabaram mentindo para ela que ela parecia a reencarnação de uma deusa inca. Isso então acabou deixando a garota completamente iludida. Ela botou fé no que os rapazes falaram, acreditou que sim, ela era a própria reencarnação de uma deusa inca. Logo após então, ela pediu para que fizesse parte daquela seita religiosa. Assumindo o comando, então, as coisas começaram a ficar mais bizarras e macabras ainda. Isso porque a sacerdotisa desenvolveu uma obsessão por sangue humano e começou a oferecer sacrifícios humanos em suas seitas. Quando acabava ali os sacrifícios, depois das cerimônias, ela promovia enormes orgias no local. Ao ver então o que estava acontecendo, dois membros começaram a ficar um pouco preocupados, ficaram com medo de todo o comportamento dessa mulher, demonstrando rapidamente o seu desejo de sair daquela seita. Mas então já era um caminho sem volta. Magdalena, que já tinha virado uma serial killer, ordenou que esses dois rapazes fossem mortos, fossem linchados até a morte por seus seguidores fiéis. Conforme o tempo passava, a obsessão de Magdalena só aumentou, e o que era um assassinato simples, a vítima chegava e eles matavam, começaram a virar torturas elaboradas. Ela inclusive inventou uma modalidade de assassinato diferente. Ela falava para seus seguidores espancarem as vítimas, depois queimarem o corpo e por fim esquartejarem, para que todos pudessem ali se servir com o sangue das vítimas. Mas Magdalena não ficou contente de fazer só aquelas coisas lá não, ela ainda evoluiu ainda mais suas atrocidades. Ela ordenava que membros da sua seita capturassem as vítimas e as fizessem sangrar até a morte. Em um cálice ela misturava o sangue de suas vítimas com sangue de galinha, então ingeria os dois sangues juntos, logo após então passando aquele cálice para os irmãos Hernandes, que também bebiam o sangue da vítima. Eles acreditavam que esse sangue que eles consumiam davam a eles poderes sobrenaturais e diziam que era tudo baseado na mitologia asteca, que o sangue era o único alimento digno bastante para os deuses e por isso preservava a imortalidade. Assim alegando que Magdalena tinha que beber o sangue para estar sempre jovem e rejuvenescida. Em uma cerimônia, inclusive, eles chegaram até a dessecar um coração humano com a vítima viva. Quando todo esse ritual então por fim acabava, os irmãos Hernandes e a Magdalena faziam um brinde com enormes taças de vinho, parecendo taças de vinho, porém na verdade eram com sangue daquelas vítimas lá. Durante mais ou menos 1 mês e meio, diversas pessoas acabaram sendo assassinadas. Durante todo esse processo aí, acredita-se que cerca de 50 pessoas, 50 vítimas sofreram na mão desses serial killers.
Mas isso mudou, pessoal, e essa seita macabra teve fim quando um garoto decidiu agir. Um garoto que morava na região, um menino de 14 anos chamado Sebastian Guerreiro, passava em frente ao local quando viu os piscares das luzes e também os barulhos que vinham de lá de dentro. Aquilo chamou a atenção dele e ele foi até lá para dar aquela curiada, olhar o que estava acontecendo dentro do local. Foi quando ele presenciou um dos cultos ali que estava acontecendo no momento. O menino, então, muito esperto e assustado também, rapidamente associou o que Magdalena e os irmãos estavam fazendo a vampiros. O garoto, completamente assustado, saiu correndo e conseguiu achar uma delegacia. Lá então ele avisou aos policiais que tinha encontrado vampiros. Claro que os policiais não acreditaram nem um pouco na história do garoto e até tiraram sarro dele. Porém, um investigador chamado Luiz Martínez decidiu ir até o local e ver ali, averiguar o que era que assustava tanto esse garoto. Infelizmente, ao chegarem lá, ambos foram mortos. Magdalena e o irmão acabaram matando os dois rapazes. A polícia, um tempo depois, percebeu o desaparecimento dos dois e enviou viaturas ao local para descobrir o que aconteceu. Chegando lá, eles encontraram apenas restos mortais de ambos. De imediato, então, os policiais decretaram a prisão de todos os membros da seita. Porém, os irmãos Hernandes conseguiram escapar por um pouquíssimo tempo. Logo depois, foram capturados pelos policiais e mortos. Magdalena e seu irmão, então, foi condenado a 50 anos de prisão cada um. No entanto, ninguém ali conseguiu comprovar suas participações em demais crimes. E essa história macabra não é a única, não. No ano de 2011, um jovem norte-americano foi esfaqueado por não querer fazer parte de um culto vampirístico que o seu amigo administrava em sua casa. Um jovem foi esfaqueado pelo seu amigo e pela namorada, inclusive esse amigo morava junto com ele na mesma casa, depois que eles pediram para chupar o sangue do garoto num culto vampirístico que ele se negou a deixar. O garoto que foi atacado então em um depoimento disse à polícia que esse casal de amigos gostava bastante dessas histórias de vampiros e que chegou até um dia a deixar que eles chupassem o sangue dele, mas logo após ele se arrependeu bastante. O jovem disse que jamais vai deixar outra vez os amigos fazerem isso com ele em algum ritual vampirístico. E foi aí então que o amigo ficou nervoso e o atacou. Foi pra cima dele pra acabar com tudo e, quem sabe, matando ele, conseguir chupar o sangue. Só que no caso, o amigo dele nem foi sentenciado à prisão nem nada. Ele só cumpriu alguns anos de liberdade condicional, fez alguns serviços comunitários e tá solto. Foi de boa, tudo resolvido. Se você achou essa história bizarra ou as outras duas, imagine a próxima que vai vir agora. O macabro caso de Petar Blagojevich, um camponês ali que no ano de 1725 causou um grandíssimo alvoroço em uma cidade da Sérvia. Segundo conta a história, depois da morte de Petar, diversas pessoas que residiam no local acabaram morrendo também, porém de um jeito meio estranho, morrendo de jeito diferente, levando a população a acreditar que o causador de todas essas mortes era o próprio Petar. Foi o suficiente para toda a cidade começar a levantar rumores de que Petar era um terrível vampiro sanguinário, um soldado das trevas que levantava ali de sua cova à noite para ir atrás das vítimas de sua caça, né? Inclusive até um rumor apareceu de que ele teria ido até a casa do filho. Logo depois da sua primeira saída do túmulo, ele teria procurado seu filho para se alimentar. Por estar faminto, Petar foi atrás de comida. Ao ver seu pai caído morto, parado em sua porta, ele se recusou a dar alimento ao seu pai, que logo após então se levantou e virou um monstro sanguinário. Petar então teria se revoltado, atacado brutalmente e matado seu próprio filho, assim então conseguindo beber o sangue do rapaz. Os moradores do vilarejo então decidiram colocar de uma vez por todas um fim em toda essa história e foram até o cemitério. Se reuniram todos, inclusive com um padre e um representante do governo local, e foram até o cemitério para desenterrar Petar. E quando eles desenterraram o cadáver de Petar, o que eles descobriram foi algo extremamente impressionante. Quando foi desenterrado então, Petar havia muitas características vampirísticas. Na verdade, ele era o que diziam quando eles desenterravam alguns corpos que tinham esses tipos de características. Como, por exemplo, não teve sinais de decomposição, barba bem comprida, cabelos longos e as unhas ainda muito fortes. Quando descobriram então que Petar tinha essas características, eles fizeram aí o que diversos filmes fazem. Pegou uma estaca de prata, cravou em seu peito e depois ateou fogo em seu corpo. Comenta aqui se você aí acredita mesmo em vampiros ou se você acha que é só uma história de maluquice, doideira dos outros que fica inventando esse tipo de história. Comenta aqui, a gente quer saber.
Também não se esqueça, é claro, de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e, é claro, ativar as notificações e receber conteúdos novos toda semana. Agradecemos demais a sua maravilhosa companhia até aqui. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.